treinamento de criação, é a primeira vez que a gente vai criar aqui para você conhecer o processo do início ao fim para criar uma instância RDS. Nós estamos aqui então nessa tela onde tem meus databases. Eu posso agrupar esses resources aqui de alguma forma também clicando nas funcionalidades que tenho aqui em cima. Posso atualizar a tela, dar um refresh aqui. E como também havia dito lá na outra tela do dashboard, eu tenho a opção de restaurar o meu banco de dados a partir de um bucket S3 com arquivo de backup, o dump estando lá, eu consigo restaurar. E o botão Create Database, que eu posso iniciar então a criação do meu banco de dados. Aqui embaixo eu também consigo configurar essas colunas aqui da visualização a partir dessa catraquinha, onde eu consigo colocar quais colunas eu quero mostrar ou não mostrar aqui. Tá? Então a gente não vai mexer nesse menu agora, nessa opção agora. Nós vamos dar início então à criação de um primeiro banco de dados. Tá? Então eu vou criar aqui para vocês acompanharem comigo nessa sessão, um banco de dados, um MySQL. Tudo bem? Então nós vamos clicar aqui no botão Create Database. E conforme a gente for criando o banco aqui, eu vou explicar também o que aparece na janela, aqui no Wizard, vamos dizer assim, aqui nesse passo a passo aqui para criar o banco de dados. Tá? Primeiramente, então, ele me dá a opção de criar a partir de um método. Então, posso criar aqui um método de criação padrão, onde eu mesmo vou colocando algumas informações, eu mesmo vou setando, na verdade, as funcionalidades da engine que eu quero trabalhar, ou eu vou para o modo Easy Create, onde ele mesmo já vai me recomendando as melhores práticas para a criação de um banco de dados. Nesse caso, eu farei com vocês a criação do modo padrão. Então, descendo um pouquinho mais aqui, eu tenho as opções de engine. Então, quais são as engines do RDS que eu tenho disponível, que eu posso trabalhar? Então, eu tenho aqui o Aurora, o Amazon Aurora. O Amazon Aurora ele é uma engine criada pela própria AWS, então ela é totalmente customizada. Apesar de que você pode escolher aqui a compatibilidade com o MySQL ou com o Postgre, compatibilidade, entendam bem. Então, é um banco que foi modificado. Então, tem algumas customizações que a própria AWS fez nesse banco de dados. Claro que você vai poder subir seu MySQL, sua base, tranquilamente, normalmente. Mas tem algo a mais aí, que também nós vamos entrar depois, com relação ao Aurora. Tá? Eu tenho também a engine MySQL, tenho o MariaDB, tenho o Postgre, tenho o Oracle, e aqui o Oracle você vai ver depois, nós temos aí tanto o Standard como o Enterprise, então tem a questão do licenciamento do Oracle também. E temos o Microsoft SQL Server. Esses dois bancos que necessitam de licenciamento, o próprio RDS, a própria AWS, oferece já dentro, onboard dentro da sua instância, e você vai pagar por isso já, mas on demand, o licenciamento da sua instância Oracle SQL Server. Então você pode usar a instância, o licenciamento, desculpa, que já vem no seu RDS, usar o da própria AWS, que você vai pagar isso mensalmente, ou você pode trazer a sua licença que você já possui, do seu Oracle ou do seu SQL Server, e aplicar no RDS. Então você não teria o custo do licenciamento para essas duas engines. Então se você já tem esse investimento de licenciamento, quando você optar pelo Oracle ou pelo SQL e colocar que você tem a sua própria licença, você vai aplicar, ele vai abater isso do valor, tá? O valor mensal. Então você não vai ter o custo do licenciamento. Então para esse primeiro teste, para essa primeira criação aqui, eu vou selecionar o MySQL. Vejam que daqui para baixo, então, de acordo com o que eu seleciono aqui em cima, ele vai alterar o conteúdo do formulário de criação abaixo. Como eu selecionei aqui o MySQL, ele me dá a opção do MySQL Community e as versões. Então aqui, vou mostrar para vocês no combo, eu tenho as versões que estão disponíveis no RDS da AWS. Então, desde a versão 5.7.21
e aí tem aí todos os releases dela, da 5.7, né? Até chegar na versão 8.0, também com todos os releases aqui. Então, eu posso usar, no padrão aqui da versão, essas versões do MySQL, que são disponíveis no RDS. Ok? Com relação aos templates, então, ele já me traz algumas sugestões. Se eu optar, por exemplo, por selecionar produção, daí para frente, o que tiver de escolha de recursos para minha instância RDS, ele vai me sugerir configurações que são adequadas para a produção, para o ambiente de produção. Se eu selecionar Dev Test, ele vai me trazer uma pré-configuração abaixo de configurações que são apropriadas para um ambiente de Dev Test. Então, configurações de hardware, né, de storage, bem mais abaixo, para a gente poder trabalhar num ambiente de teste e desenvolvimento. Um outro template é o Free Tier. Então, o Free Tier ele vai configurar a questão lá de recursos para baixo de uma maneira que você consiga se enquadrar naquele tempo, né, de você não pagar pelo recurso que você vai lançar aqui na AWS. Então, ele vai colocar num tamanho de instância que está dentro da camada de Free Tier, um storage que está dentro da camada de Free Tier, e você, então, vai conseguir testar o RDS sem ter custo. Tá? Então, observe também como está a sua conta, como você já tem um tempo ela, você já tem os 12 meses de utilização Free Tier. Então, é legal depois olhar também no site da AWS para ver quais são os níveis de utilização gratuita. Tá? Tem alguns que são por tempo, outros que é por uso mesmo, a quantidade de utilização que você faz. Então, isso pode variar. Então, nós vamos criar aqui, eu vou voltar em Production, tá? Nós vamos criar aqui um ambiente RDS para produção. Então, vejam, até agora eu escolhi a minha engine como MySQL, eu escolhi a versão do MySQL, eu vou usar a 8.0.28, e vou criar a minha instância como produção. Então, aqui embaixo, seguindo a criação da instância RDS, eu tenho a questão da disponibilidade e durabilidade dessa instância. Então, lembre-se, eu falei aqui sobre a questão de ser multi-AZ. Então, multi-AZ, o que ele vai fazer? Ele vai criar a sua instância principal e vai criar uma standby em outra zona de disponibilidade. Por que isso serve? Para você fazer um failover. Caso a instância que está na AZ principal, onde está rodando a sua instância, ela tenha uma falha, o RDS vai chavear para a instância que está na outra AZ. Isso tudo via endpoint. O endpoint vai permanecer o mesmo. Aquele endereço onde você vai apontar na sua aplicação o banco de dados, esse não vai mudar. Então, quando acontecer uma situação de falha, o RDS vai chavear para a instância que está na outra zona, que está ok, que não tem problema. Então, isso é multi-AZ. Isso para ambiente de produção é bem importante. Por isso que aqui no processo de criação da instância, ele recomenda você criar multi-AZ. Lembre-se que eu falei, ter mais uma instância de standby tem custo, então praticamente dobra. Você tem um valor X para uma instância, você ativando o multi-AZ, você vai ter o valor 2x, porque você vai manter duas instâncias, sendo que uma você não vai utilizar até ter uma situação de failover. Ok? A outra opção é o single DB. Então aqui é onde você vai ter apenas a instância numa zona de disponibilidade, apenas de uma Z. Seguindo aqui então, eu tenho os settings, onde eu coloco no DB Instance Identifier o nome da minha instância. Então, esse nome não é o nome do banco de dados, tá? É o nome que vai aparecer lá no meu painel do dashboard, dando o nome para essa instância que estou criando agora. Então, se eu criar, por exemplo, Lab 01, esse será o nome da minha instância, a identificação da minha instância. Aqui eu posso colocar também, setar, na verdade, o master username. Aqui, então, é o login da minha instância, do meu banco de dados. Estou colocando aqui admin, vai ser meu usuário, que eu vou acessar a minha instância MySQL.
eu posso autogerar um password ou eu coloco a minha própria senha. Ok? Então não esqueça que é importante, guardem essas informações também. A senha só aparece nesse momento aqui. Então se você esquecer a sua senha, aí você vai ter que fazer um processo de restauração, né? Vai ter que criar novamente aí, porque você não consegue relembrar essa senha depois novamente. Então essa parte aqui é a configuração do nome da instância, do usuário e senha do banco de dados. Em Instance Configuration, eu tenho agora a oportunidade de escolher o tamanho da minha instância. Então eu tenho o Instance Class, Standard Class, que são as types de máquina padrão. Então ela inclui basicamente, né, em boa parte, a família M da AWS, né, de EC2, de computação. Então se você está selecionando aqui o Standard Class e olhar o combo, você vai ver que tem diversos types, né, de instâncias para esse Instance Class, mas todas iniciam com a família M. Então tem a família M5 aqui e já tem a família M6 com o Graviton. Veja que já tem um processador mais novo. Então também é interessante você escolher, né, um tamanho apropriado de instância, do tamanho da sua instância. Então aqui você está compreendendo a vCPU, que é o processamento. Então nesse caso, se eu escolher uma instância M5 Large no Standard Class, eu tenho aqui o M5 Large, que são duas vCPUs, 8 GB de RAM, e tem um throughput de rede de 4.750 megabytes por segundo. Tá? Claro que se eu precisar de mais recurso, eu venho e subo a família. Tá? Isso aqui, gente, você seta nesse momento de criação, mas também depois que a instância já está criada e você precisa de mais recurso, você consegue escalar. Né? A gente fala de escalabilidade vertical, onde eu consigo aumentar o tamanho do hardware. Então eu posso depois aqui, conforme minha carga de trabalho vai aumentando, eu posso aumentar para uma M5X Large, por exemplo, onde eu vou ter o dobro de vCPUs e também de memória. Então isso também é exponencial, tá? Então isso também impacta bastante com relação a custo. Então você precisa analisar com cuidado o quanto a sua instância vai consumir de recursos, né, de computação, para você poder setar aqui corretamente. Mas a grande graça do cloud é que você também pode escalar isso, né? Então se você precisar depois de mais recursos, você retorna a configuração aqui do RDS, altera ela e você pode aumentar o tamanho do seu Instance Class. Eu tenho também o Memory Optimize Class, que são famílias de máquinas, a R e a X, que estão mais voltadas para a memória. Então, essa standard ela está mais balanceando vCPU com memória. Aqui no Memory Optimize, você já está dando maior ênfase à questão de memória. Então, são famílias que dão ênfase à memória. Tá? Então, você vai ter vários types aqui também, né? Desde large até 16 larges, aqui X large, onde você pode variar no tamanho da sua instância. E eu tenho as Burstable Class, que são da família T, basicamente. Então, a família T ela tem uma questão de créditos de CPU, você também precisa prestar atenção nisso, porque se a sua instância consome muito processamento, você também pode ter algum impacto com relação aos créditos de CPU. Mas, assim, para quem está começando e quer um banco que não vai ter muito acesso, né? E nós aqui nesse caso que estamos fazendo um laboratório, eu estou passando para vocês como criar a sua primeira instância RDS, no caso MySQL, você pode começar, por exemplo, com um tamanho menor. Né? Então a gente pode pegar aqui uma T3 micro, que é já de umas famílias um pouco mais atuais. Tem outras mais à frente, se eu clicar aqui, eu vou ver que eu tenho a 4G, né? Que já é também uma família mais nova e com o processamento já o processador da Graviton. Então eu posso selecionar, por exemplo, esse tamanho aqui, o T4G Micro, né? Então eu tenho duas CPUs com 1 GB de RAM e vejo que o throughput de rede também é um pouco mais inferior do que as outras classes. Mas para o nosso teste aqui nós vamos colocar esse. Uma outra questão interessante, como a gente está fazendo aqui, né, esse vídeo, de mostrar para vocês que tem aqui também um mínimo de caracteres. Né? Então eu preciso colocar mais 2 aqui, senão eu não entro, eu não consigo estar
ok aqui com relação à criação da minha instância. Então, eu coloquei mais 2 caracteres ali na senha. Muito bem. Bom, vamos falar agora sobre a questão de storage. Eu preciso provisionar um storage para a minha instância. Eu tenho aqui, então, a possibilidade de escolher o type da minha instância de storage. Como eu havia falado no início, eu posso escolher o GP2, que é o General Purpose, né, onde ele é SSD, só que é para workloads gerais, né, de cargas gerais. Então, se você tem ideia que sua aplicação, seu banco de dados, não vai precisar de IOPS provisionado, você pode, com tranquilidade, escolher o GP2 como storage type da sua instância. A seguir, você define então o quanto de storage vai ser alocado para esse seu armazenamento, né, para essa sua instância. No caso aqui, eu selecionei 20 GB. E é o seguinte, gente, o disco GP2 também tem IOPS, tá? Só que ele não é provisionado. Então é o seguinte, a conta, para que você possa ter ideia da quantidade de IOPS que você tem, quando você também usa o GP2, a cada giga que você provisiona, você tem 3 IOPS. Então, se você, por exemplo, especificar um storage de 1 terabyte, você vai ter por volta de 3.000 IOPS. Tá? Só que eles não são garantidos, né? Eles não são provisionados, não são dedicados. Então, mas você tem 3.000 IOPS para a sua instância. Tá? Então, tem que prestar atenção bastante com relação a isso aí. Essa conta, mais ou menos, de 3 IOPS por giga. Para seguir nessa criação que eu estou mostrando para vocês, a gente vai com o GP2 e com 20 GB de storage. Uma outra questão aqui é a funcionalidade do Storage Auto-Scaling. Storage Auto-Scaling. Se você ativar, você vai estar ativando uma feature, né, uma funcionalidade que vai permitir você aumentar de forma automática o seu storage, se ele exceder, né, eu setei 20 GB lá em cima, vejam. Se, por um acaso, eu consumir mais de 20 GB, o auto-scaling do storage vai entrar em ação e ele vai aumentar, de acordo com o meu consumo, podendo ser até o máximo, como está aqui, o máximo de storage threshold. Então, se eu colocar aqui 1 tera, se meu banco demandar mais, ele pode chegar até 1 tera de tamanho. Tá? Vejam que, se acontecer alguma eventualidade, né, alguma coisa temporária, que seu banco cresça, e você tenha que depois reduzir ele, pelo storage scaling não é possível você reduzir. Tá? Se ele criou, se ele expandiu, se ele esticou para 1 terabyte, você não consegue depois voltar para 20 GB o tamanho. Ele vai sempre estar consumindo aquele tamanho para qual ele foi. Para você conseguir reduzir, você vai ter que fazer um snapshot, vai ter que fazer vários nuances aí para você conseguir voltar para ter um tamanho menor. Então, o que eu recomendo é, tenha cuidado em ativar esse Enable Storage Auto-Scaling. Talvez ir com tamanhos mais ponderados, aqui em relação ao threshold. Caso aconteça a necessidade de ele aumentar, você não vá lá para o máximo que você já quer, porque senão depois você não tem como voltar. Então, o que eu recomendo, preste atenção se você quer realmente ativar esse auto-scaling do storage. Eu vou desativar para esse teste, tá bom? Descendo um pouquinho mais, eu tenho aqui então a conectividade. Como a minha instância vai interagir com a rede e com os outros recursos, como ela vai ser acessada, a minha instância. Então, como eu falei, eu preciso estar numa rede virtual dentro da minha conta da AWS. Aqui eu tenho já algumas VPCs criadas, eu tenho a default que sempre é criada quando você assina, né, você faz a sua conta AWS, e eu criei uma outra personalizada. Eu criei essa outra VPC aqui. Então vejam que eu selecionei a minha VPC, a minha rede virtual previamente criada, e eu também já tinha aqui um subnet group já criado, chamado subnetDB. Ele já reconhece que você criou um subnet group com subnets dessa VPC aqui, ele então te mostra no combo para você selecionar essa rede. É importante isso, gente, você configurar previamente a sua VPC e subnet. Por quê? Porque você vai
acomodar a sua instância em cima desse ambiente de rede, e é através dele que você vai interagir com outros recursos, né? Através desse ambiente de rede, que você vai interagir com outros recursos. Por exemplo, se a sua aplicação estiver numa EC2, né, rodando numa EC2, ela vai estar também numa subnet dentro dessa VPC. Ela vai ter comunicação com o seu banco, a sua instância RDS, através da subnet, através da VPC. Claro, vai ter aí no meio o Security Groups, vai ter o Network SL da vida, onde você vai configurar a parte de segurança, o que quem pode ou não pode acessar a sua instância RDS. Então, atente-se a isso. Uma outra funcionalidade é a questão do acesso ser público ou não. Então, se eu setar o acesso público como sim, como yes, o meu endpoint da minha instância ele vai estar liberado para a internet. Então, qualquer usuário que eu passar o meu endpoint e a porta do meu banco, claro, também as credenciais, ele vai ter acesso pela internet. O que eu posso fazer para melhorar a segurança disso? Eu posso criar um Security Group que vai fechar o meu acesso à RDS através de um IP público daquele usuário. Eu fecho no Security Group e apenas aquele IP vai acessar a porta do meu banco, da minha instância. Posso fazer isso. Então preste atenção, se você criar como um acesso público, mas você não proteger a sua instância através do Security Group, o seu banco pode ficar exposto para a internet, para todo mundo. Então existe a opção de você não setar como público pública seu RDS. Então dessa forma, apenas recursos e apenas EC2, né, máquinas, EC2 instâncias do da própria AWS vão poder ter acesso. Ou, se você, por exemplo, criar uma VPN entre a sua VPC e a rede da sua empresa, onde você estiver, né, você vai conseguir também acessar o RDS, mas tudo via privado, né, via rede privada, nada público. Tá ok? Então, o que me garante isso é a questão do Security Group. Security Group ele é um firewall de instância. Então, eu posso setar aqui, escolher um Security Group. No caso, eu já tinha criado previamente um Security Group chamado RDS Access. Depois a gente vai poder também falar um pouquinho sobre Security Group, mostrar como eu posso configurá-lo. Mas nesse Security Group eu tenho lá uma tabela onde ele tem quais IPs poderão acessar o meu RDS. Tá? Um IP da minha rede, da minha outra VPC, que eu fechei um peering, ou a rede da minha empresa, onde eu fechei uma VPN, ou fechei também um Direct Connect, que é um link dedicado da AWS. Então, tem lá também o gerenciamento IP. Eu coloco no Security Group e consigo garantir mais segurança para a minha instância. Uma outra questão também é a zona de disponibilidade. É o que nós estamos falando, né? Falamos de multi-AZ um pouquinho atrás. A AZ, como eu falei, é um data center da AWS, numa região. Então, numa região da AWS, ela pode ter vários data centers, 1, 2, 3, 4 data centers, e esses data centers são chamados de zonas de disponibilidade. Então, quando eu falo assim, olha, eu quero criar meu RDS na zona X, né? Ele vai criar naquela zona. Tá? Se for multi-AZ, ele vai criar naquela zona e vai criar numa segunda zona de disponibilidade. Então vai estar em dois datacenters diferentes. Por isso que eu tenho um HA, um failover melhor, porque se acontecer alguma coisa naquela zona, automaticamente eu consigo chavear para outra zona. Mas aqui no caso, lembre-se, eu setei para single DB zone, né? Então só tem uma zona. Então eu vou escolher aqui que eu quero criar essa minha instância MySQL na zona 1A. Vejam que eu tenho um A e um B, né, onde eu estou aqui, no caso, né, na Virgínia, e também porque eu criei as minhas subnets apenas na 1A e na 1B. Existem mais na Virgínia, mas como as minhas subnets só são criadas nessas, ele não me dá mais opção de outras AZs. Tá? Então também atente-se a isso. Você pode criar subnets em cada uma das AZs para você ter mais zona de disponibilidade para você setar aqui. No caso, nós vamos usar a 1A. E nas configurações adicionais, eu tenho aqui a porta. Então, a porta padrão do MySQL é a 3306. Mas eu posso também escolher uma outra porta. Mas atente-se, quando for colocar na aplicação ou divulgá-la, você precisa divulgar a porta correta. Muito bem, nós vamos agora para
questão de autenticação. Quais são as opções de autenticação que eu tenho? Então, eu tenho aqui a autenticação do banco de dados, que é usar a senha do banco de dados, como a gente mostrou lá em cima. Eu também tenho como setar a autenticação por um usuário do IAM, né, do próprio usuário credencial da própria AWS, um usuário e uma role também da AWS. Então, eu poderia, por exemplo, meu RDS ser acessado através de uma EC2, através de uma role, onde ele teria acesso direto à minha RDS. Ou também por autenticação de Kerberos. Então, tem essas três possibilidades de autenticação no meu RDS. Voltando à questão de configurações adicionais, aqui eu tenho então, eu posso criar posso informar o nome do meu primeiro banco de dados. Então eu posso colocar um nome aqui. Se eu não colocar, ele não vai criar um banco com esse nome. Tá? Mas posteriormente, eu acessando o banco, eu crio lá os nomes se eu quiser. Mas aqui seria para criar um banco inicial. Importante notar nessa configuração adicional é com relação ao Parameter Group e também ao Option Group. Eu consigo, no caso aqui, eu estou usando o default, né, o default do Parameter Group, e estou usando o default do Option Group. São aquelas opções, aquelas variáveis de configuração que eu posso setar no meu MySQL. Então, é possível fazer isso, mesmo não tendo acesso ao SO, aqui ao banco de dados. Mas essa opção eu consigo personalizá-la aqui no menu, agora não aparece, mas eu posso depois mostrar para vocês, talvez mais para frente, como você customiza esse Parameter Group. Tá? No caso aqui, eu vou criar essa instância usando as opções, os parâmetros padrões. Tá bom? Backup. Com relação a backup, eu posso ativar os backups automatizados, os backups automáticos, que eles criam para mim os point in time, né, snapshots, que são esses backups que eu consigo fazer. E aí eu consigo também o período desses backups, a retenção desses backups. No caso aqui, ele vai fazer todo dia e eu consigo ter um número de dias entre 1 a 35 dias de backups automatizados mantidos na minha conta do AWS. No caso aqui, estou setando 7 dias. Então, ele retém 7 dias, uma semana de backup. Mas eu poderia colocar até 35 dias. Vejam, eu posso setar até 35 dias de backup. Tá? Então, é de 1 a 35 dias. Também consigo usar um outro recurso da AWS chamado AWS Backup. Tá? Aí é uma outra forma de você organizar e administrar os seus backups. Eu tenho também a janela de backup. Eu posso especificar aqui uma janela de backup. Então, se eu colocar para escolher uma janela, eu coloco qual horário eu quero que esse backup inicie diariamente e também a duração desse backup, quanto ele pode durar. Né? Se eu colocar No Preference, o que vai acontecer? O backup vai ser feito na janela de backup padrão da AWS. Tá? Então, se você quer setar, porque, por exemplo, um backup pode afetar a performance do seu banco em determinado horário, então, seu banco trabalha 24 horas por dia, não tem uma janela, né, ou você tem uma janela que é específica, um certo horário que você consegue, porque assim, o backup pode, talvez, causar uma queda de performance do seu banco. Então, você pode escolher aqui uma janela de backup. Eu vou colocar No Preference no nosso teste, na nossa criação do banco RDS aqui, tá? Ele pode copiar as tags para o snapshot. Então, as tags que você colocar aqui, tags são marcações, tá? São etiquetas que você coloca na sua instância. Então, o que ele pode fazer? As tags que você colocar no seu RDS aqui, nessas etiquetas que você for inserir aqui, ele pode aplicar também no snapshot para identificação posterior, né? A encriptação do seu banco de dados RDS também é importante. Você ativa a criptação na criação da instância. Tá? É importante isso, você observar se você precisa que o seu banco de dados seja encriptado. Isso é feito nesse momento aqui da criação. Tá? Se eu colocar que não vai encriptar, qual é o meu problema depois? Eu não consigo ativar essa opção de encriptação. Uma vez desmarcado, eu só consigo fazendo via snapshot. Eu tenho que fazer o snapshot da minha instância não criptografada, depois eu tenho que copiar esse snapshot para um outro snapshot criptografado, aí sim eu consigo criar uma instância nova
encriptada a partir do snapshot criptografado. Tá? Então, todo esse trampo, caso você esqueça de fazer isso na criação da sua instância. Aqui eu consigo usar o KMS, que é um serviço que gerencia, né, as minhas chaves de encriptação. Então, no caso aqui, se eu usar o default, é a própria AWS que vai gerenciar as minhas chaves de encriptação. Então, são as chaves deles. A AWS que vai rotacionar essa chave, é tudo na mão da AWS. Se eu colocar enter aqui ARN, eu vou colocar a identificação, o ARN da minha chave que eu criar lá. Então, aí, a partir desse momento, é minha chave customizada. Certo? Então, eu vou ser responsável por essa chave de encriptação. Então, eu vou ter que rotacioná-la, eu tenho que me preocupar com ela. Já na AWS, isso é feito automaticamente. Então, aqui ele mostra qual a chave que ele vai usar da AWS e tal, para minha conta. O Performance Insights, que eu também posso ativar, é aquilo que eu falei, né? Ele vai ativar algumas funcionalidades a mais, né, de recomendações e também de análise com relação à sua instância. Eu tenho uma retenção de 7 dias desse Performance Insights que é de graça. Então eu ativei 7 dias, o que rolar em uma semana é gratuito. Depois disso, tem a incidência de cobrança, né, com relação a storage, onde vai guardar esses insights, né, porque tudo isso consome espaço, porque é armazenado em buckets S3, então consome espaço. Se eu desativar, eu não vou ter esses insights do performance. A monitoração é o seguinte, eu posso ativar aqui a monitoração de métricas mais avançadas, métricas diferentes do que eu tenho no padrão, lá no CloudWatch, porque o padrão é monitorar CPU, né? Algumas threads de CPU, mas se eu ativar esse Insights Monitoring, eu vou ter mais opções, mais métricas. E aqui eu posso especificar qual que é a granularidade dessa monitoração. Se ela vai coletar a cada 1 minuto, ou posso diminuir isso também para ser num tempo mais curto de coleta, né? Por isso eu tenho a granularidade até 1 minuto. E também qual que é a role, né, que vai, no caso aqui, permitir que ele tenha acesso ao Performance Insights, né? Minha instância consiga mandar esses dados para lá. Eu também posso escolher quais tipos de log eu vou poder exportar. Eles vão para o CloudWatch Logs, onde eu vou ter acesso a esses logs. Então, por exemplo, eu posso habilitar o Audit Log, posso habilitar o Error Log, e as informações vão lá para esses logs, eles vão ser exportados a cada X tempo e lá para o CloudWatch Logs. Lembre-se, tudo que eu ativo a mais, que vai consumir recurso, no caso storage, tem incidência de custo. Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente realmente precisa para não ter um custo ou surpresas a mais aí depois da hora que for ver o faturamento dessa instância RDS. Então, ative realmente o que você precisar. Aqui eu tenho a YARN-Role, que é a role também para acessar o CloudWatch, já está no caso aqui padrão. Eu tenho também a janela de manutenção, eu posso ativar a questão de atualizações automáticas das versões da minha engine. Tá? Mas então, se você não quer que seu MySQL, por exemplo, se sair uma versão nova do MySQL, que vai estar disponível aqui no console, tem um X tempo para você usar a sua versão ainda, né? Você vai ter um tempo aí, mas vai chegar num momento onde você vai ser forçado a atualizar a versão da sua instância do seu engine. Se você não marcar isso aqui, vai ficar na sua conta manualmente, mas mesmo assim vai chegar um tempo onde a AWS vai te pedir que você faça essa atualização. Então, se você não ativar, você então não vai ser atualizado automaticamente. A sua instância RDS não vai ser atualizada automaticamente. E tem as manutenções também, né, do RDS que a AWS faz de prevenção nas suas instâncias, às vezes troca de hardware e tudo mais. Então você também precisa especificar a janela de manutenção. Em qual momento você prefere que sejam feitas manutenções preventivas, né, pela AWS na sua instância. Se você colocar no Preference, a sua instância vai sofrer atualizações e manutenções de acordo com a janela padrão da AWS. Se você colocar Choice Window, você vai poder escolher aqui, eu só quero que a minha instância sofra alterações, manutenção da AWS
em determinado horário, em determinado dia, e que não passe de X tempo. Então você pode escolher a janela de manutenção da sua instância RDS. Outro ponto importante é a questão da proteção contra a deleção, contra a remoção. Então, se você optar por ativar o Enable Deletion Protection, se alguém for lá, um outro usuário que tivesse o seu console, for no dashboard, onde ele visualiza o database, ele selecionasse o database e mandar deletar, se tiver com essa proteção aqui, a instância não será deletada. Vai dar uma mensagem, um alerta na tela, no console, onde o usuário vai ser avisado que essa instância é protegida. Mas se você editar essa instância, então a única maneira de você desprotegê-la é você alterar a instância, voltar nessa opção aqui dentro das configurações, desmarcar essa opção de Enable, ou marcar, no caso aqui, para você protegê-la, Enable Deletion Protection, aí você vai proteger. Se você quer deletá-la, você desmarca, você então confirma, né, a tua alteração, e a partir desse momento, se alguém selecionar a sua instância e deletá-la, ela vai ser removida. Claro que não é só um clique e já vai lá e já remove, né? Não é assim que funciona. Você vai precisar, numa tela que vai ser exibida para você, especificar se você quer fazer o snapshot dessa instância, se você tem certeza que você quer deletar essa instância sem fazer o snapshot, se você quer guardar os backups que foram realizados nessa instância até então. Então, existem algumas medidas de segurança para alguém ir lá e excluir sua instância de maneira equivocada, né? Então, você pode ativar ou desativar essa proteção contra a deleção. Então, vejam, chegando aqui no finalzinho, a AWS me mostra no console uma estimativa mensal dos custos a partir de tudo que eu selecionei daqui para cima, né? A questão do instance class, a questão do storage type que eu selecionei, o engine também, né? Porque se fosse Oracle ou SQL teria a incidência do licenciamento sobre a instância. Então vejam, a minha escolha, toda a minha configuração que eu fiz para a minha instância, o custo dela com relação à computação, né, tudo que tem a ver com a instância, ficou em 11,68 dólares. E o storage, o armazenamento que eu selecionei, mensalmente vai me custar 2,30 dólares. Somando então o custo mensal para a minha instância de produção, no type que eu escolhi, no storage que eu escolhi, de 13,98 dólares por mês. Então, ao momento que eu clicar em Create Database, eu vou criar uma instância MySQL, né, totalmente gerenciada pela AWS, com esse custo mensal. Então, vamos lá, vamos criar essa instância, criar esse database. Caso alguma configuração que eu tenha feito, que eu tenha selecionado, seja compatível, ele me daria uma mensagem naquele momento de criar o database. Como não teve nenhuma configuração que foi recusada, ele já vem aqui para o lado, já vem para o dashboard, me mostrando aqui o database identifier que eu escolhi, é uma instância principal, né? Então ainda a gente vai entrar numa questão de read réplicas logo mais, mas aqui então eu tenho a minha instância, ela não é uma réplica, ela está no engine do MySQL Community, na zona de disponibilidade 1A, da região norte da Virgínia. O size dela é uma DB T4G micro. O status nesse momento é criando, está criando a instância. E por isso não está mostrando ainda quantas vCPUs tem, né, e nem também com relação à atividade dela. A manutenção está desativada, né, eu não optei por eu escolher uma janela de manutenção. Ele me mostra qual a minha VPC, qual a rede virtual na minha conta, onde a minha instância está armazenada, né, está rodando. E não é uma configuração multi-AZ. A minha instância MySQL ela está apenas em uma AZ, ela não está em multi-AZ. Então ela não tem uma instância par ali dela, standby. Tá? Então aqui estou então criando, né, num processo aqui de criação de uma instância RDS MySQL. Então eu expliquei para vocês aí basicamente como criar uma instância, né, o que eu tenho que escolher
né, de funcionalidades para poder criar essa instância RDS. Tá ok? Então, assim, é uma série de vídeos. A gente está agora aqui na criação de uma instância MySQL, mas a ideia é a gente criar também de outras engines, também entrarmos na questão de multi-AZ, a questão também de read réplicas, do RDS procs, mas é uma série de vídeos, então nós teremos mais vídeos aí, tá? Então continue ligado aqui com a gente, comigo, né? Nós vamos continuar essa jornada aí sobre o RDS.